Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família. Estamos dando continuidade aos nossos estudos nos livros poéticos. Na semana passada, o irmão Júnior concluiu os estudos no livro de Provérbios e hoje estarei dando início aos estudos no livro de Eclesiastes. Trarei um estudo panorâmico do capítulo 1 ao capítulo 6. Lembrando que os nossos estudos eles não têm a intenção de aprofundar no conteúdo, mas de trazer o tema e a ideia central daquele tema que nós estamos tirando de capítulo por capítulo. Desde já quero solicitar a gentileza de você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Acione o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós fizermos novas publicações e que você já clique no gostei, porque todas as vezes que você faz isso, esse conteúdo ele é entregue, ele é distribuído para mais pessoas. Então, nos ajude a fazer com que esse conteúdo que nós estamos disponibilizando seja disseminado e seja entregue ao máximo de pessoas possíveis. Então, desde já, eu quero pedir para que você pegue sua Bíblia, para que você pegue o seu bloco de anotações, a sua caneta, para você fazer o registro daquilo que brevemente eu tirei dentro do livro de Eclesiastes, desses primeiros 6 capítulos. De início, eu já quero trazer para você uma curiosidade no livro de Eclesiastes. Ele traz pelo menos 25 vezes o registro da expressão debaixo do sol. E se você ficar comigo até o final, você vai saber do porquê que Salomão trazia e trouxe essa expressão. E por que eu digo Salomão? Porque logo no primeiro capítulo, no verso 1, a apresentação é a seguinte: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Isso é, rei de Israel. Então nós sabemos que o filho de Davi, que foi rei em Jerusalém, foi Salomão. Então não restam dúvidas de que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. E a ideia que nos passa é que, de fato, ele está apresentando uma conclusão geral de toda a sua estada na vida, de toda a sua estada na terra. E aí ele começa falando no primeiro capítulo, no verso 2, sobre o primeiro tema que nós iremos tratar, que é sobre a vaidade humana. E aí ele chega falando o seguinte: de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade no original significa vento, significa sopro, significa algo que é passageiro. Então ele está dizendo que todas aquelas coisas que ele fez, que ele viu, que ele vivenciou, eram coisas efêmeras, eram coisas passageiras, eram coisas que se esvaíam como o vento. E aí ele traz principalmente a ideia, e é algo muito interessante para a gente observar, que nós vivemos muitas vezes, e boa parte do nosso tempo, buscando coisas que são efêmeras, buscando coisas que são passageiras, coisas que, como ele conclui, ele vai concluir logo mais à frente que quando ele morrer, ele juntou coisas que quando ele morre, ele tem que deixar isso como herança para outra pessoa. Ele não leva absolutamente nada. No verso 14 ele diz assim: observei tudo que se fez debaixo do sol. Tudo é vaidade. É como perseguir o vento. Então nós vivemos num tempo em que o desejo da conquista é algo muito presente. Nós somos bombardeados não para sermos, mas nós somos bombardeados o tempo todo para termos. E a impressão que nós temos é que quanto mais você tem, mais você é. Porém, Salomão concluiu que não é desse jeito que as coisas têm que ser. Porque ele teve de tudo, ele foi uma das pessoas que mais teve posses na terra, mais teve riquezas, de todas as formas possíveis que nós possamos imaginar. Então ele teve mulheres, ele teve riqueza, ele teve poder, ele teve amigos, ele teve de tudo. Porém, ele conclui que o ter de tudo, e esse tudo que é o que as pessoas normalmente falam que é o que é mais importante, ele conclui que, de fato, não é isso que vai preencher um vazio existencial que tem no homem, um vazio existencial que tem na humanidade. No verso 2, ele traz o tema sobre o engano da vida fácil e supérflua. Ele diz assim: por isso detestei a vida, pois tudo o que se faz debaixo do sol é cansativo para mim.
Tudo é ilusão, é perseguir o vento. Também detestei todas as coisas que me havia esforçado para fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-los a quem me suceder. Ele diz lá no verso 17 e no verso 18. Então, pessoas estão se cansando, buscando aquilo que de fato não é aquilo que irá os preencher. Então, tem pessoas que estão com vazios existenciais e eles começam a buscar. Pessoas buscam novos relacionamentos, deixam as suas esposas, deixam seus maridos para buscar novos relacionamentos, achando que é isso que vai preencher o vazio delas. Pessoas buscam ter mais posses, pessoas buscam ganhar mais dinheiro. Então, as pessoas vivem em busca de ter mais e mais. Porém, todas as vezes que eles alcançam aquilo que eles entendiam que era aquilo que iria fazê-los felizes e preencher o seu vazio, eles percebem que não é aquilo. E aí eles continuam perseguindo numa busca incessante. Porém, Salomão conclui que essa busca é muito cansativa. Ele chega ao final falando o seguinte: eu estou cansado de buscar coisas e coisas que ao final eu vou ter que deixar para quem me suceder. Então isso aí é um alerta para todos nós que temos focado muito em ter e estamos esquecendo de ser. E quando nos esquecemos de ser, nós estamos nos esquecendo de ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons amigos, bons servos, bons pastores. Estamos deixando de ser porque estamos buscando ter cada vez mais. E isso toma todo o nosso tempo, e isso toma toda a nossa energia. No capítulo 3 ele traz o tema o tempo do homem versus o tempo de Deus. Lá no verso 1 diz: tudo tem o seu tempo e há tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Então, quando ele traz esse tema, que é algo sobre um recurso que nós temos, um recurso chamado tempo, ele diz que existe um tempo determinado para tudo que existe. E eu costumo dizer, com relação ao tempo, e eu trato basicamente dois tipos de tempo, que é o tempo cronos, que é esse tempo que nos rege, que é o tempo do calendário, dos dias, dos meses, dos anos, das horas, dos minutos, dos segundos. É um tempo que nos escraviza, é um recurso que tem nos escravizado muitas vezes. E tem o tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus. Então, o que ele está concluindo aqui é que, como existe um tempo para cada coisa no Cronos, nós temos que nos atentar para aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, o Kairos de Deus nas nossas vidas é quando a vontade de Deus entra dentro do nosso Cronos. É quando a vontade de Deus entra nas nossas vidas a tempo certo. Então, por isso que existem até vários ditados populares que dizem que há tempo para tudo, com certeza com base nisso que Salomão trouxe. Então, nós estamos muito preocupados em ter, em conquistar, e esquecemos que existe um tempo pré-determinado para todas as coisas. E esse tempo pré-determinado, ele se chama Kairos, que é o tempo de Deus em nossas vidas. Porém, esse Kairos, ele só chega no momento em que nós estamos preparados para receber aquilo. Então, eu quero te dizer que se em muitos momentos você não tem recebido aquilo que você acha que merece ou aquilo que você acha que precisa, você não tem vivido a vida que você acha que merece viver, é porque talvez você ainda não está pronto para que o Kairos de Deus entre no seu Cronos, para que o Kairos de Deus entre na sua vida. No capítulo 4, ele traz os males e as tribulações da vida. Ele diz assim: olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Então, nós não podemos negar que estamos passando, de fato, tempos muito difíceis, com pandemias, com isolamento social, uma opressão muito grande, pessoas estão sem saber como agir nesse momento e nesse tempo de mudança. E Salomão diz assim, que ele olha novamente e ele vê toda a opressão que há debaixo do sol. Certamente nós passamos e passaremos ainda por muitos momentos difíceis, porém, como diz Charlie Chaplin, ou como dizia Charlie Chaplin, tudo passa, inclusive os problemas.
No capítulo 5 e no capítulo 6, ele traz a importância de fazermos com que a nossa estada, com que a nossa passagem não seja simplesmente uma passagem sem nenhum sentido, né? Uma passagem sem sentido nenhum na vida. Nós temos que buscar sim um propósito, nós temos que buscar sim um porquê. E quando eu falo com relação à questão do vazio existencial, é exatamente isso, é o porquê. É do porquê que eu estou aqui, é do porquê que eu vim. E muitas pessoas se perdem no propósito, e quando elas se perdem no propósito, elas passam a entender que a vida não tem muito sentido, elas passam a entender que talvez o sentido seja de fato em conquistar, que talvez o sentido seja de fato em ter, em alcançar, em experimentar sempre algo novo. E aí no capítulo 5 e no capítulo 6 ele traz exatamente essa questão, para que nós não deixemos que as nossas vidas passem desapercebidas, para que a gente não venha juntar nada aqui, para que a gente não venha juntar coisas que quando nós morrermos nós não iremos poder levar, para que nós não venhamos buscar coisas que nós teremos que deixar para as outras pessoas, para as pessoas que nos sucedem. E aí quando eu disse no início, com relação à curiosidade, que pelo menos 25 vezes Salomão traz o termo debaixo do sol, porque ele percebeu que o sol é um limite, que o sol é algo que está separando uma coisa de outra. Então ele olha e percebe tudo que existe debaixo do sol. E ele conclui que tudo que existe debaixo do sol é efêmero, é passageiro, é como se fosse um sopro, é como se fosse um vento. E ele diz que quando você fica focado, quando você foca a sua vida para buscar as coisas que estão debaixo do sol, você não vive de forma plena, você não vive a vida da qual você foi criado para viver. E aí quando eu disse que o sol é algo que separa uma coisa de outra, ele consegue perceber que acima do sol existe o propósito, a busca da qual não nos deixará um vazio, não nos deixará sem rumo. E ele encontra o Senhor acima do sol. E ele conclui falando assim, de todas as coisas, a minha conclusão de tudo isso que eu vi, de tudo que eu observei debaixo do sol, de tudo que eu percebi, de tudo que eu consegui experimentar, de tudo aquilo que eu conquistei, a conclusão não é buscar aquilo que está debaixo do sol, mas é buscar aquilo que está acima do sol, aquilo que criou, não só as coisas que estão debaixo do sol, mas que criou o próprio sol. Então ele fala, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme ao Senhor e obedeça os seus mandamentos. Então ele conclui dizendo que se você quer encontrar um propósito para a sua vida, que você tenha que buscar, não aquilo que está debaixo do sol, para que você não foque nisso, porque isso é vaidade, isso é passageiro, mas para que você busque aquele que está acima do sol, aquele que está acima da criação, aquele que criou e sustenta com as suas mãos poderosas, que é o próprio Deus. Então, o homem só encontrará sentido na sua vida quando de fato ele estiver focado em buscar ao Senhor em primeiro lugar, sabendo que assim todas as outras coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas que serão acrescentadas quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar? Tudo aquilo que está debaixo do sol. Tudo aquilo que Salomão conseguiu visualizar, tudo aquilo que Salomão conseguiu conquistar. Então, se você busca aquele que está acima do sol, aquilo que está abaixo do sol te será acrescentado, te será entregue. E é exatamente nesse direcionamento que a palavra do Senhor nos leva. Então, a conclusão de Salomão é buscar ao Senhor. E a minha conclusão é, busque ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as outras coisas que estão debaixo do sol te serão acrescentadas. Essa é a mensagem que eu trouxe, que eu quero compartilhar com você. E eu quero reforçar mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sino para que você seja notificado para cada nova publicação e clique no gostei, não custa nada, clica aí no gostei, é rápido, porque quando você faz isso, você vai fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Eu quero agradecer o tempo que você ficou comigo e desejar para que a paz do Senhor Jesus Cristo
seja com você, com a sua família, com seus negócios, na sua vida, em todos os sentidos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?